Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na história da Marisa, uma figura incontornável do fado, não é? Chamam-lhe muitas vezes a imperatriz moderna do fado. Sem dúvida, um título que lhe assenta bem. Temos connosco um excerto que nos conta a vida e a carreira dela. E o nosso objetivo aqui é perceber melhor como é que ela conseguiu esta coisa incrível de revitalizar o fado e levá-lo ao mundo inteiro. Exato. Ok, vamos lá tentar perceber isto. É uma figura mesmo fascinante, porque a Marisa, ela não se limitou a seguir a tradição. Ela pegou no fado e deu-lhe uma roupagem nova. Quer dizer, apresentou-o a novos públicos, um pouco por todo o lado. Conseguiu essa mistura, que é rara, de respeitar a raiz, a tradição, mas com uma frescura, muito dela. E as origens dela já sugerem essa mistura, não é? Nasceu em Moçambique, em 73, o pai português, a mãe moçambicana. Pois? Depois vem para Portugal muito pequena, com 3 anos, e cresce onde? Na Moraria, em Alfama? Mesmo no berço do fado. Exatamente. No coração da coisa. O pai teve um papel importante nisso, certo? Pelo que li, incentivou-a a cantar desde os 5 anos, na taberna da família. Sim, desde muito cedo. Mas o mais curioso, se calhar, é que, antes de se dedicar a sério ao fado, ela andou a explorar outras músicas. Gospel, soul, até jazz. Isso é interessante, essa bagagem diferente. Pois é. Talvez isso explique um bocadinho da sua abordagem única. Ela não veio, digamos, só da linhagem do fado. Trouxe outras cores, outras texturas. Faz sentido. Mas o que é fascinante aqui é também o momento em que ela surge com força. Repara, a Amália Rodrigues morre em 1999. Sim. E isso criou ali um vazio, talvez, mas também uma expectativa no ar. Abriu-se um espaço para novas vozes brilharem. Uma oportunidade, então. Sem aquela sombra gigante da Amália, talvez fosse mais fácil para alguém novo. Exatamente. E é nesse contexto que Marisa aparece. E como o álbum Fado em Mim, de 2001, aquilo foi, pronto, um fenómeno. Foi quádrupla platina cá em Portugal, não foi? E depois foi lançado lá fora. Precisamente. E de repente ela estava a cantar em sítios como o Queen Elizabeth Hall em Londres, o Carnegie Hall em Nova York, o Ópera de Sydney, palcos de enorme prestígio, onde o fado não chegava com esta força toda. E consolidou logo a seguir com o Fado Curvo, em 2003. Mostrou que não era só um sucesso passageiro. Exato. E aí demonstrou bem a versatilidade dela. Conseguia cantar o fado mais tradicional e, ao mesmo tempo, temas mais contemporâneos. E é aí que o estilo dela se torna mesmo evidente, não é? Aquela intensidade. Sem dúvida. Há uma entrega emocional brutal, claro, como o fado pede, mas também tem uma técnica vocal muito apurada e uma presença em palco, olha, é magnética. Ela não está só a cantar as letras, ela parece que vive aquilo. E isso passa, mesmo para quem não percebe a letra. E as colaborações com artistas internacionais ajudaram a quebrar barreiras. Estou a pensar no Sting, Gilberto Gil, Lenny Kravitz, Cesária Évora. Claramente que ajudaram, e muito. Nomes que não associamos logo ao fado tradicional. Pois não, mas essas parcerias trouxeram mais do que visibilidade. Trouxeram um diálogo. Pensa na colaboração com o Gilberto Gil, por exemplo. Sim, não foi só juntar duas estrelas. Foi encontrar pontos de contacto entre a saudade do fado e a música brasileira. Foi enriquecedor para os dois lados, percebes? Não diluiu o fado, expandiu-o. Expandiu? Ok. E alguns como o Transparente, de 2005, ou o Terra, de 2008, mostram bem essa abertura. O fado a conversar com outras músicas do mundo. Então, ela conseguiu isso. Pegar em elementos de fora, sei lá, da morna, do flamenco, de ritmos brasileiros e trazê-los para o fado sem o descaracterizar. Como é que se faz essa magia? Olha, eu acho que a chave é a autenticidade. A forma como ela interpreta e as escolhas que faz. A base, a emoção, aquilo que está no centro continua a ser fado. As outras influências entram como um tempero, uma cor diferente. Não vêm substituir a essência. Percebo. E é por isso que ela se tornou, de facto, a grande embaixadora do fado neste século XXI. Os prémios que recebeu, como o da BBC Radio 3 ou a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, são só o reconhecimento formal disso. Portanto, resumindo isto tudo, o percurso da Marisa mostra como uma visão artística forte pode pegar numa tradição, respeitá-la, mas ao mesmo tempo rejuvenescê-la e partilhá-la com o mundo. Ela não se limitou a cantar fado.
ela alargou o universo do fado. Precisamente. Ela redefiniu o alcance do fado no século XXI. Impressionante. E isto, lá está, deixa-nos a pensar numa coisa importante. Sim. Este sucesso da Marisa em fundir o fado com outras músicas, mantendo a identidade, mas abrindo-se ao global, o que é que isto sugere para o futuro de outras formas musicais tradicionais? Será que este é um caminho viável? Inovar a partir da raiz, mas dialogar com o mundo, sem perder a alma? É uma ótima questão para ficarmos a refletir. Como é que outras tradições podem encontrar a sua própria forma de fazer isto? De se renovarem sem se perderem. Fica no ar.